Fala galera, hoje vamos dar continuidade falando sobre alguns dos casos mais trágicos e chocantes envolvendo jogadores de futebol. E para este vídeo deixamos casos ainda mais impactantes do que os do vídeo anterior. Então se preparem e vamos lá. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. O atacante argentino Emiliano Sala, na temporada 2018-19, ele brilhou jogando pelo Nantes da França. O jogador marcou 12 gols em 19 jogos da Ligue 1. Com a abertura da janela de transferências de inverno, o Cardiff City, um clube da Premier League, mostrou interesse no jogador. As negociações duraram cerca de 2 semanas, e no final da janela, em 20 de janeiro de 2019, foi oficialmente anunciado que Emiliano Sala estava sendo transferido para o Cardiff por 20 milhões de euros, se tornando a contratação mais cara da história do clube. O jogador chegou a tirar fotos na base do clube, mas no mesmo dia, 20 de janeiro, ele voltou à França para se despedir de seus colegas de equipe e familiares. Na segunda-feira, 21 de janeiro, por volta das 17 horas no horário local, Sala decolou da França com destino ao Reino Unido para finalizar sua transferência e realizar exames médicos. A bordo da aeronave estavam apenas Sala e o piloto. Porém, durante o voo, algo terrível aconteceu. O avião desapareceu dos radares dos controladores de voo nas proximidades do Canal da Mancha e o contato foi perdido por volta das 20 horas. Uma operação de busca e resgate foi iniciada imediatamente, mas com o cair da noite as buscas foram interrompidas até a manhã seguinte. Nesse mesmo dia surgiram notícias ainda mais preocupantes. Pouco antes do ocorrido, Emiliano havia enviado uma mensagem de voz para seus colegas do Nantes em um grupo de WhatsApp. Oi pessoal, como estão? Meus irmãos, estou exausto. Eu resolvi várias coisas em Nantes. E agora estou num avião que parece que vai se desmanchar a qualquer momento. Estou indo para Cardiff. Amanhã tudo começará na tarde. Vou começar a treinar com um novo time. Vamos ver como será. Como estão irmãos e irmãs? Está tudo bem? Se em 1h30 eu não der notícias, não sei se enviarão alguém para me procurar, pois será impossível me encontrar. Deus, como estou com medo. Sim, este não era um avião de luxo, mas um Piper PA-46 Malibu, um pequeno monomotor comum. No dia 23 de janeiro, a equipe de buscas encontrou destroços perto do local onde o avião de Sala desapareceu, mas ainda era cedo para fazer conclusões, já que a polícia acreditava que o jogador e o piloto poderiam ter usado o bote salva-vidas. O tempo passou, mas outros destroços do avião não foram encontrados. Alguns jogadores dedicaram gols ao jogador. Lionel Messi apelou para que a polícia continuasse procurando seu compatriota. Os jogadores do Nantes entraram em campo com camisas com o nome do colega de equipe, e a família do jogador postou fotos do cachorro de Sala, esperando pelo dono, já que ele prometeu levá-lo para Cardiff. Já era fevereiro e Sala ainda estava desaparecido. Então, no dia 4 de fevereiro, após 2 semanas, uma notícia chocante foi divulgada. Autoridades britânicas resgataram um corpo encontrado nos destroços do avião que caiu no Canal da Mancha com o jogador Emiliano Sala. Naquela noite, os investigadores encontraram o avião no qual o jogador estava. No dia seguinte, um corpo foi encontrado, mas apenas um, e só após 3 dias foi retirado da água. Inicialmente, não se especificou de quem era o corpo encontrado nos destroços da aeronave. Às 10 horas do dia 8 de fevereiro, os piores temores foram confirmados. Depois de decolar do aeroporto de Nantes, na França, o avião seguia para Cardiff, no país de Gales. Além de Emiliano Sala, morreu o piloto do avião, David Ibbotson. Em 8 de fevereiro de 2019, o atacante argentino de 28 anos foi oficialmente declarado morto no acidente aéreo ocorrido durante o voo sobre o Canal da Mancha. Quanto ao piloto David Ibbotson, seu corpo nunca foi encontrado. Ele foi oficialmente declarado morto, mas apesar das operações de busca, seus restos mortais não foram localizados. Adiantando um pouco, apenas 3 anos depois, em 2022, foi revelado que Sala e provavelmente o piloto estavam inconscientes durante a queda. O sistema de exaustão do avião estava defeituoso, fazendo com que ambos se intoxicassem com monóxido de carbono antes da queda. Um nível fatal de monóxido de carbono foi encontrado no corpo do jogador, de acordo com o relatório da Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos. Muito provavelmente Sala morreu devido à intoxicação antes do impacto. Voltando a 2019, nos meses seguintes, surgiram detalhes estranhos relacionados ao piloto David Ibbotson. Primeiro, o avião não tinha licença para voos comerciais. Segundo, o piloto não tinha permissão para voar à noite, o que estava registrado em sua licença. Sabemos que eles decolaram às 19 horas e o sol já havia se posto na França 2 horas antes. Terceiro,
Pilotar era apenas um trabalho extra para Ibbotson, que era engenheiro de gás por profissão. Amigos dele nem sabiam que ele tinha uma licença para pilotar. Outro fato importante é que no voo anterior, quando Salah estava se despedindo de Cardiff e voltando para Nantes, foi o mesmo David Ibbotson quem pilotou o avião. Durante esse voo, houve um estouro e uma fumaça leve apareceu na fuselagem do avião. Porém, o piloto ignorou o problema, alegando que isso já havia acontecido antes. Meses depois, foi descoberto que, na verdade, outro piloto deveria ter transportado Salah, David Henderson, de 67 anos. Mas ele pediu a seu amigo David Ibbotson para fazer o voo, pois estava de férias, avançando um pouco no tempo em 2021. Henderson foi condenado a 2 anos de prisão por organizar o voo que resultou na morte de 2 pessoas. Há muito mais a contar sobre essa história, pois mesmo nos dias de hoje surgem novos detalhes sobre o desastre. Esses trágicos eventos tiraram 2 vidas, ou talvez até 3, já que 3 meses após a morte de Emiliano Sala, o pai do jogador morreu de um ataque cardíaco abalado pela perda do filho. Devido a uma série de erros, violações e negligências na organização do voo, não apenas um jogador talentoso perdeu a vida, mas também o piloto, que talvez não estivesse ciente de todo o perigo envolvido. A cada novo fato se torna mais claro o quão trágico e até certo ponto evitável foi esse desastre. Esse caso se tornou um dos mais terríveis e trágicos ligados ao futebol nos últimos anos, não apenas por seu desfecho catastrófico, mas também pelas muitas circunstâncias misteriosas e perturbadoras que o cercam. Ao mesmo tempo, é impossível não pensar em como poderia ter sido a carreira de Salah na Premier League. Talvez hoje Emiliano estivesse brilhando nos campos ingleses, continuando a surpreender o mundo com seu talento e ajudando seu novo clube. Infelizmente, essa história permanece como um triste lembrete de tudo o que foi perdido naquele fatídico dia. Aliás, no que diz respeito a Nantes e Cardiff, a transferência havia sido oficialmente confirmada, e aqui a situação é muito louca. Estamos em 2024 e os clubes ainda estão em litígio. Como se pode entender, o Cardiff é obrigado a pagar o valor total da transferência, mesmo apesar do ocorrido. Documentalmente, a transferência foi oficialmente confirmada antes do voo e, portanto, o jogador já pertencia completamente ao clube inglês, colocando toda a responsabilidade sobre o Cardiff. A propósito, o Cardiff supostamente tentou fazer um seguro de vida para Emiliano Sala no valor de 20 milhões de euros no dia seguinte à queda do avião. Mas o clube negou essa informação, embora no comunicado de negação nem sequer tenha mencionado o nome do jogador. Galera, originalmente eu planejava falar sobre os 10 casos mais aterrorizantes da história do futebol, mas acabei me concentrando em 5 nessas 2 partes, para não deixar de fora detalhes importantes. Caso contrário, vocês não teriam uma visão completa de cada evento. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem saber sobre outros casos chocantes e assustadores no mundo do futebol, me avisem que eu com certeza trarei mais, onde falarei sobre outras tragédias. Lealdade é uma das qualidades dos jogadores de futebol que os torcedores mais valorizam. Nos últimos anos, vimos vários jogadores que expressaram ressentimento e comemoraram gols contra seus antigos clubes com malícia. Mas hoje vou falar sobre aqueles que se mantiveram acima disso. Muitos deles foram expulsos de seus clubes, mas apesar de tudo, esses jogadores não comemoraram gols contra seus antigos clubes com desprezo, pois o respeito para eles está acima de tudo. Antes de chegar ao Liverpool, Mohamed Salah jogou por clubes como Basel, Chelsea, Roma e Fiorentina. A Viola foi o primeiro ex-clube contra o qual Salah jogou. Em 2015, o jogador se recusou a se transferir permanentemente para Fiorentina e decidiu ir para Roma. No entanto, ao marcar contra os violetas, Salah conteve suas emoções e não comemorou. O jogador demonstrou o mesmo respeito em relação ao outro ex-clube, o Chelsea, que quase arruinou a carreira do egípcio. Ao abrir o placar em uma partida da Premier League, Salah demonstrativamente mostrou que estava pedindo desculpas. Nos jogos seguintes contra o Chelsea, Salah, embora comemorasse os gols, o fazia de forma bastante contida. Em uma das partidas no Stamford Bridge, o egípcio praticamente não celebrou. Mas isso não é tudo. Salah também não comemorou gols contra a Roma, apesar do primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da temporada 2017-18 contra os romanos ter sido possivelmente o melhor da carreira do egípcio. Naquela ocasião, Salah marcou 2 golaços, mas ainda assim, não os comemorou mesmo que esses gols fossem os mais importantes de sua carreira até então. No início do verão de 2014, o Chelsea anunciou de forma completamente inesperada que Frank Lampard não renovaria seu contrato e deixaria o time após 13 anos de permanência.
Naquela época, a lenda Frank tinha 36 anos, mas ele ainda era um jogador importante que recentemente tinha se tornado o maior artilheiro da história do clube. De qualquer forma, quando Frank se juntou ao New York City, todos pensaram que ele estava indo para encerrar a carreira na MLS, mas depois de um tempo, soube-se que Lampard seria emprestado por uma temporada ao Manchester City, concorrente direto do Chelsea na luta pelo título. Esta notícia partiu o coração de muitos torcedores dos Blues, mas eles nem suspeitavam que no final de setembro, Lampard os deixaria ainda mais tristes. No final do jogo fora de casa contra o Chelsea, os Blues lideravam graças ao gol de André Schürrle. Eles precisavam segurar a vantagem por apenas alguns minutos contra o City, que estava com um jogador a menos. Quando Lampard entrou em campo no final da partida, muitos consideraram isso uma jogada desesperada do técnico do City, Manuel Pellegrini. Mas no fim essa decisão funcionou. Frank inesperadamente empatou o jogo e realmente chocou os torcedores do Chelsea. O jogador, é claro, não comemorou o gol contra a equipe onde passou os melhores anos de sua carreira. No verão de 2014, Cesc Fábregas poderia muito bem ter retornado ao Arsenal, mas o técnico dos Gunners, Arsène Wenger, considerou que o espanhol já não era necessário ao clube. No fim, Cesc se transferiu para os rivais tradicionais do Arsenal, o Chelsea, com quem ganhou a Premier League na primeira temporada. Porém, Fábregas só conseguiu marcar contra seu ex-clube em 2017. Naquela ocasião, os Gunners foram a Stamford Bridge e estavam perdendo por 2-0. Fábregas, que entrou como substituto, castigou o goleiro dos Gunners, Peter Cech, e marcou o terceiro gol. O espanhol não comemorou seu gol, o que realmente surpreendeu os torcedores do Arsenal. Afinal, eles acreditavam que Fábregas havia se transferido para o Chelsea justamente para prejudicar os Gunners. Mais tarde, o próprio Fábregas explicou que não comemorou por razões compreensíveis. Foi o Arsenal que o fez ser quem ele é hoje. Daniel Alves se tornou jogador do Barcelona em 2008, quando os catalães compraram o promissor lateral direito do Sevilha. E como o tempo mostrou, o brasileiro foi realmente grato ao seu ex-clube pela oportunidade de se destacar no futebol europeu. Atuando pelo Barcelona, Alves marcou 2 vezes contra o Sevilha, mas nunca pensou em comemorar esses gols. No primeiro caso, o brasileiro abriu os braços e se desculpou discretamente. No segundo, parecia que Alves iria comemorar, mas ao chegar à bandeira de escanteio, ele novamente abriu os braços, prestando homenagem ao seu ex-clube. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre Sérgio Ramos, que várias vezes comemorou gols contra o Sevilha, mesmo sendo ele um produto das categorias de base do clube andaluz. Álvaro Morata deixou o Real Madrid pela primeira vez em 2014 e se transferiu para a Juventus, em Turim. O espanhol se integrou rapidamente, o que não aconteceu em Madrid. De qualquer forma, no final da temporada, os merengues se arrependeram muito da decisão de vender Morata. Nas semifinais da Liga dos Campeões, 2014-15, o espanhol primeiro marcou contra seu ex-clube em Turim e depois no jogo de volta no Santiago Bernabéu, o último gol de Morata acabou eliminando o Real Madrid do torneio. Mas apesar de toda a emoção desses momentos, Morata não comemorou nenhum dos gols que marcou. Mais tarde, o Real Madrid trouxe Morata de volta, mas assim como da primeira vez, o atacante não conseguiu se firmar como titular. Não é segredo que Cristiano Ronaldo fez seu nome no Manchester United. Foi neste clube que o português ganhou vários títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, e sua primeira bola de ouro em 2008. Mas algum tempo depois, Ronaldo deixou o time e se transferiu para o Real Madrid por uma quantia recorde. Em 2013, o português finalmente enfrentou seu ex-clube nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no primeiro jogo no Santiago Bernabéu. Ronaldo empatou a partida com um cabeceio impressionante e no jogo de volta em Old Trafford, o português marcou o gol da vitória de sua equipe, garantindo a passagem para as quartas de final. Apesar de tudo, Ronaldo não comemorou nenhum desses gols e prestou homenagem aos torcedores e a Sir Alex Ferguson. Porém, na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2018-19, quando Ronaldo, agora jogando pela Juventus, enfrentou novamente o Manchester United, o português não conteve as emoções e comemorou de forma calorosa o gol contra seu ex-time. De qualquer forma, Ronaldo se desculpou após o jogo e os torcedores logo esqueceram o incidente. Na semifinal da Liga dos Campeões de 2018, o Bayern de Munique enfrentava mais uma vez o Real Madrid, que na época era o atual campeão do torneio por 2 anos consecutivos. Antes dessa temporada, o Bayern de Munique se reforçou com o meio-campista do Real Madrid, James Rodrigues, que chegou ao clube por empréstimo. No primeiro jogo da semifinal,
O Real venceu fora de casa por 2-1, mas durante essa partida, os torcedores dos merengues ficaram incomodados com um episódio em que James Rodrigues comemorou com fervor o gol do seu time junto com os outros jogadores. Durante toda a semana que antecedeu o jogo de volta, o colombiano recebeu mensagens de torcedores do Real Madrid com diversos insultos e ameaças. Isso aparentemente fez James perceber que estava errado. Quando no jogo de volta, no final da partida, o colombiano empatou o placar em 2-2, ele não comemorou. E pelo contrário, pediu desculpas sinceramente às arquibancadas do Santiago Bernabéu. Naquele momento, a expressão de James refletia especialmente arrependimento e remorso. De qualquer forma, o placar não mudou e o Real avançou para a final vencendo a Liga dos Campeões pela terceira vez seguida. Fernando Torres é um produto das categorias de base e o mais jovem capitão da história do Atlético de Madrid. Os torcedores amavam tanto o espanhol que nem ficaram chateados quando ele deixou o time em 2007. Em 2014, Fernando encontrou seu ex-clube na semifinal da Liga dos Campeões jogando pelo Chelsea. Após um empate sem gols fora de casa, as equipes decidiram o finalista no jogo de volta em Londres. No meio do primeiro tempo, os Blues abriram o placar e foi justamente Torres quem marcou. O espanhol respondeu a um cruzamento de Azpilicueta e com a ajuda de um desvio acertou o gol de Thibaut Courtois. Ao ver a bola na rede, Torres não pensou em comemorar nem por um momento. Ele imediatamente abriu os braços e prestou homenagem ao clube que o formou. Vale mencionar que o Chelsea perdeu aquela semifinal por 3-1 e Torres voltou a Madrid na temporada seguinte. A transferência de Henrikh Mkhitaryan para o Manchester United no verão de 2016 foi bastante promissora, mas infelizmente devido a problemas com o técnico José Mourinho, o meio-campista teve que deixar a equipe após 1 ano e meio. Quando os Red Devils trocaram Mkhitaryan por Alexis Sanchez, eles estavam convencidos de que haviam feito um excelente negócio, mas o tempo mostrou que eles estavam gravemente enganados. Embora a carreira de Mkhitaryan no Arsenal não tenha sido tão bem sucedida quanto se esperava, jogando pelos Gunners, o armênio conseguiu marcar contra seu ex-clube, o Manchester United. Durante um jogo fora de casa em Old Trafford, Mkhitaryan empatou o placar com um chute preciso de longa distância. Os torcedores do Manchester United esperavam que o meio-campista começasse a comemorar, mas para sua surpresa, Henrikh se conteve e assim prestou homenagem ao seu ex-clube. Ivan Rakitic se transferiu para o Barcelona no verão de 2014, vindo do Sevilha. Durante alguns anos com os rojiblancos, o croata tornou-se querido pelos torcedores e conquistou vários troféus para o clube, incluindo a Europa League. Mas foi ao se transferir para o Barcelona que Rakitic alcançou um novo nível e se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo. No entanto, toda essa fama não fez com que o croata esquecesse suas raízes. Portanto, Ivan não comemorou o gol que marcou contra o Sevilha apenas alguns meses após sua transferência para o Barcelona. Rakitic também fez o mesmo quando, já de volta ao Sevilha, marcou contra o Barcelona. Antes de deixar o Barcelona, Rakitic declarou várias vezes que estava magoado com o clube. Porém, apesar de tudo, ao marcar contra o Barcelona, o croata decidiu não comemorar o gol contra a equipe onde viveu os melhores anos de sua carreira. A transferência de Mario Götze do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, na época, enfureceu os torcedores dos Schwarzgelben. Eles não conseguiam aceitar o fato de que sua estrela havia decidido se transferir para um rival direto, e que, além disso, não era melhor do que o próprio Borussia recentemente. De qualquer forma, quando Götze retornou ao seu estádio natal em novembro de 2013 como jogador do Bayern, foi recebido com uma vaia ensurdecedora dos torcedores. Mas isso não impediu o alemão de entrar em campo como substituto e, aos 67 minutos, abrir o placar com um chute no canto distante. Marcando contra seu ex-clube, Mário de cabeça baixa abriu os braços. É improvável que isso tenha aliviado a raiva dos torcedores do Dortmund, mas ainda assim Götze prestou sua devida homenagem. Em 2011, o Milan decidiu se desfazer de Andrea Pirlo, que era um dos melhores jogadores da história recente do clube. Na época, o italiano entrou na lista de muitos veteranos que, na opinião da diretoria, já não eram mais úteis. No entanto, tudo isso não impediu Pirlo de jogar mais 4 temporadas na Série A e se tornar um dos principais jogadores da Juventus. Em Turim, Pirlo conquistou 4 Scudettos e justificou plenamente a confiança da diretoria que o trouxe ao clube como agente livre. Pirlo jogou muitas partidas contra seu ex-clube, o Milan, mas seu gol veio na temporada 2013-14. Naquela ocasião, em uma partida em casa, o italiano marcou contra os rossoneri com um chute de falta. Ao ver a bola na rede, Pirlo não comemorou, embora muitos acreditassem que ele tinha todo o direito de fazê-lo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!